beleza? Sou o Ian, sou professor de redação do curso Paralelos e coordenador também do curso. Hoje a gente vai para uma aula de redação, vai ser sobre o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, tá? A gente vai ver na aula de hoje como se desenrola um pouquinho do enredo, falar um pouquinho dos personagens também, principais, tá? E como você consegue utilizar o livro e toda a sua crítica social na sua redação do Enem, na sua dissertação do Enem, certo? Lembrando que é uma aula de redação, não é uma aula de literatura em si, então a gente não vai ler o livro em si aqui, a gente só vai discutir um pouquinho do tema que ele traz para a gente, que a gente pode abordar na redação, certo? Então eu não vou contar a história inteira do livro e tudo mais. Eu preparei uns slides aqui, eu vou acompanhar os slides aqui e vou disponibilizar para vocês. Eu recomendo também que vocês leiam um resumo antes dessa aula aqui, pelo menos, e, se possível, até o vestibular vocês leiam o livro, que é um livro de leitura fácil, é uma leitura bem fluida, tem uma linguagem simples e é um livro gostoso de se ler. Então não vejo que vão ter muitos problemas para ler o livro, tá? Não é muito grande. Dito isso, a gente pode começar a aula, então. Eu já falei para vocês que a gente vai falar um pouquinho do enredo, um pouquinho dos personagens e como utilizar na redação, né? Para começar, eu vou falar um pouquinho do autor, tá? O autor é o Jorge Amado. Ele foi um escritor brasileiro, ele nasceu na Bahia, em Itabuna, tá? Em 1912. Ele foi uma pessoa que ele era militante político, ele foi uma pessoa muito ativa nessa questão política do Brasil, tá? Ele tinha uma orientação mais para a esquerda, então ele fazia parte de partidos socialistas e tudo mais, assim. E por esse fato, quando chega a parte da ditadura de Getúlio Vargas e tudo mais, ele se exilou, ele morou na França, morou em diversos países, na Argentina, no Uruguai, ele se exilou em muitos países. Falando um pouquinho dele em si como escritor, as obras dele se encaixam no modernismo, então é o movimento literário do modernismo, tá? Lembrando que ele nasceu em 1912, o movimento modernista aqui no Brasil se deu início com a Semana de 22, aqui em São Paulo, tá? Então ele tinha 10 anos quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, e por viver essa semana, e por viver nessa época, ele se enquadra no modernismo. Suas obras são enquadradas como umas obras modernistas. Fazendo uma pesquisa um pouquinho a fundo do Jorge Amado, os romances ficcionais dele são uma das obras mais publicadas em outros idiomas por um escritor brasileiro, tá? Então ele tem um quartel, digamos assim, um plantel muito bom, tá? Ele ocupou a Academia Brasileira de Letras, que é uma das maiores honrarias que tem para escritores brasileiros. Então, realmente, o cara era muito bom, tá? Falando um pouquinho agora do livro em si, Capitães da Areia, que é o tema da nossa aula de hoje. O livro foi publicado em 1937, tá? Então aí ele já estava vivendo a ditadura Vargas já, Estado Novo e tudo mais. Compõe a segunda fase do modernismo brasileiro. E essa segunda fase do modernismo brasileiro, ela tem uma característica que ela flerta, tem influência tanto com o romantismo quanto com o realismo, certo? Então, o romantismo, ele traz nesse livro do Capitães da Areia o fato dele usar muito o lirismo para explicar as coisas, o ambiente, as relações. Então, tipo, ele dá uma floreada bastante, assim, usa bastante descrição
para falar dos ambientes que se situavam, das relações entre os personagens. Enquanto isso, em contrapartida, ele flerta com o realismo também, ao mesmo tempo, porque ele faz profundas críticas sociais, entendeu? Então, é um livro que ele muita gente fala que ele fazia panfletagem com os livros dele, e de certa forma fazia, só que ao mesmo tempo que ele fazia a panfletagem que ele fazia era para expor problemas sociais da época, coisa que era característica principal do realismo, entendeu? Então, a segunda fase do modernismo brasileiro, que o Jorge Amado se localiza e o Capitães da Areia também, ela tem essa relação tanto com o romantismo quanto com o realismo, tá? Levanta as pautas sociais, culturais e econômicas. Como eu disse, ele era uma pessoa muito engajada politicamente, tá? Então ele traz essa parte do socialismo, ele traz essa parte da esquerda um pouquinho para o livro, com reivindicações sociais, culturais e tudo mais, tá? A temática que ele traz para o livro são, como eu disse, pautas sociais relacionadas à época, e isso traz o que? Uma linguagem coloquial, para ele conseguir fazer uma aproximação com as pessoas que ele quer atingir, certo? Ele quer fazer as pessoas que consomem essa literatura a enxergarem os problemas sociais da época e se comoverem, porque a partir do momento que ele consegue a comoção com os meninos do livro, ele gera uma comoção com os meninos da vida real, certo? Lembrando que a obra é uma obra ficcional, então teoricamente não existiu, apesar de se situar em Salvador, na Bahia, um lugar que existe e tudo mais. Então tem algumas semelhanças, tem alguns fatos que ele aproxima e isso daí vai gerar verossimilhança. O que é verossimilhança? Verossimilhança é você conseguir fazer as pessoas acreditarem naquilo que você está escrevendo, entendeu? Ter uma concordância com o palpável da pessoa, certo? Do leitor. Para ele acreditar que aquilo é possível na história, entendeu? Então, como eu disse, a história se passa em Salvador, na Bahia, e basicamente ele retrata meninos de rua da cidade e que formaram um grupo que eles realizavam furtos, realizavam roubos e algumas trapaças, digamos assim, para conseguir dinheiro, para conseguir alimento, conseguir recursos para sobreviverem, tá? Porque eles eram meninos de ruas, geralmente órfãos, e não tinham família e tudo mais, tá? Uma parte importante, existe o filme baseado no livro do Capitães da Areia, tá? Só que é muito importante lembrar que ele é muito diferente do livro em si. Tipo, a história, os personagens até se assemelham. Só que acontecimentos que tem no livro não ocorrem lá no filme, e coisas do filme que não ocorrem no livro também, tá? Então tem que tomar cuidado. Na redação você pode usar os dois, mas aí você tem que usar da maneira certa. Tem as coisas que acontecem no livro, e aí se você for citar essas coisas, você tem que garantir que é do livro. E tem coisas que se você for citar do filme, você tem que falar, é do filme, certo? É muito importante vocês prestarem atenção nisso, beleza? Mas vocês podem usar ambos, tá? Eu indico mais o livro. O livro eu achei melhor do que o filme, tá? Eu assisti o filme, mas eu achei o livro melhor, tá? Então, dito isso, vamos entrar um pouquinho na discussão aqui em si do livro. Ele traz uma crítica social aos meninos de rua da capital da Bahia, Salvador, tá? Então, apesar de ser uma obra ficcional, realmente existiam muitos garotos de rua que realizavam essas atividades ilícitas, digamos assim, nas ruas de Salvador, e isso daí era um problema da cidade. E aí o Jorge Amado, ele tenta não, ele consegue, né, fazer uma obra em que você consegue se colocar no lugar das pessoas, entendeu? E ver que aquilo lá, na verdade, elas não são assim porque elas são assim. Elas são assim por N motivos que fizeram elas ser assim, entendeu? O meio estava acabando influenciando a elas agirem daquela forma, certo? Porque elas não tinham amparo social, não tinham amparo cultural, não tinham amparo econômico,
então elas não tinham outra alternativa, digamos assim, certo? E aí, por, por contemplar essa ideia, muitos críticos da literatura consideram essa obra como um romance de protesto. Então, como o nome disse, romance de protesto. Vocês têm que lembrar também a diferença entre romance e romantismo. Romance é uma obra narrativa, é um estilo literário. O romantismo é uma escola literária, é um movimento literário, tá? São duas coisas diferentes. Então, o romance, ele se relaciona, por exemplo, existe romance, existe dissertação, existe artigo de opinião, existe poema, são diferentes tipos de texto. O romantismo é uma escola literária, então ele vai se relacionar com realismo, com modernismo, são escolas literárias, tá? Então, continuando aqui. O seu engajamento político socialista é exposto por meio do personagem Pedro Bala. Então, o Pedro Bala é o protagonista, é o líder do grupo lá dos meninos de rua, tá? E essa parte do engajamento socialista do autor, ele personifica na figura do Pedro Bala na história do livro, tá? E o livro, além dessa parte do engajamento político que ele traz no livro, ele traz a temática como violência, ele traz temáticas como sexo, meninos de rua, condições sanitárias da época. Então, visto a pandemia que a gente enfrenta do coronavírus hoje, o livro traz uma epidemia de varíola que ocorreu na época, tá? Então, é importante. Dá para vocês usarem em redação que falar de isolamento social, que falar enfim, de epidemias, de doenças. Você consegue usar Capitães da Areia e consegue usar a varíola nesse caso, tá? Traz outras temáticas como o papel da imprensa e muitas outras temáticas, tá? A gente vai discutir um pouquinho isso agora. Eu usei um livro que eu gosto muito, deixa eu até pegar ele aqui. Esse daqui, ó. Tá? Vai estar invertido aí, mas eu passo para vocês. É um livro que o autor chama José Luiz Amzalak. E ele faz uma interpretação dos livros que eram cobrados como leituras obrigatórias da FUVEST, tá? E aí, nesse livro, ele analisa a obra do Capitães da Areia, de Jorge Amado. E em uma dessas análises que ele fez, eu peguei um trechinho e vou ler para vocês aqui, que eu achei interessante sobre a análise que ele faz do livro. Ele coloca assim, ó: se Capitães da Areia não é um romance maior no que se refere à qualidade linguística, não se deixa de ser um bom livro ao atacar problemas crônicos de um Brasil eternamente preocupado com os poderosos e esquecido dos mais fracos. O romance convence o leitor através da trama, ainda que não o faça plenamente ao empregar a linguagem literária frouxa e repleta de descuidos gramaticais e discurso do próprio narrador. Então, aqui nesse trecho, ele traz assim, ele explica que realmente o perfil linguístico utilizado pelo autor, ele é coloquial, ele é uma linguagem simples, é uma linguagem para que a população entenda, entendeu? Ele não estava escrevendo para elite, que usa só termos rebuscados, digamos assim. Ele queria criar uma obra que a população de massa conseguisse entender a obra dele e conseguisse fazer um engajamento a partir dessa obra. Lembrando que ele tem o viés de socialismo dele, político. Então ele queria criar esse engajamento social da população. Então ele tinha que fazer uma linguagem que a maioria das pessoas entendessem, certo? E aí, como ele cita aqui, não foi a maestria dele em lidar com a norma culta da língua portuguesa que faz esse livro ser um livro bom. O que faz o livro ser um livro bom é todo o seu conteúdo em si que ele passa para a população por meio de um romance, certo? E aí ele traz aqui uma frase bem emblemática.
ao atacar problemas crônicos de um Brasil eternamente preocupado com os poderosos e esquecido dos mais fracos, tá? Então, essa frase aí é bem marcante dele. Eu gostei bastante desse trecho aqui. E eu acho que realmente define bastante o livro Capitães da Areia, tá? Então, a gente vai começar aqui. Eu vou passar para vocês um pouquinho da história do livro. Eu não vou contar a história inteira, mas eu vou pontuar algumas coisinhas que acontecem, tá? Então, o livro, ele começa com umas cartas. Na verdade, começa com uma manchete dizendo sobre os Capitães da Areia e tudo mais, sobre os delitos que eles cometeram. E a partir desses delitos, a partir dessa manchete, foram enviadas cartas à imprensa que publicou a manchete, a reportagem. E essas cartas, o Jorge Amado, o autor, ele trabalha de forma a mostrar a atitude da imprensa e o papel fundamental da imprensa na formação de opinião pública, tá? E muitas vezes eles colocam o seu viés dentro da publicação. E aí que entra aquela parte que vocês, qualquer pessoa, na verdade, deveria prestar atenção. Porque existem jornais, digamos assim, de direita e jornais de esquerda, e cada uma vai refletir uma opinião, apesar de trazer a mesma reportagem, o mesmo assunto, a mesma matéria de reportagem, eles vão abordar por diferentes pontos de vista, certo? E cabe a você a ler os dois e ver, não julgar, mas interpretar as informações que eles estão dando e saber que nem sempre o que eles estão passando é a forma mais fidedigna da informação. Às vezes estão passando a informação com o viés ideológico de cada um, certo? Então, é importante sempre ler os dois lados, nunca ler um lado só, tá? Sempre escutar os dois. E aí, então, ele traz essas cartas e a maioria delas são atacando os meninos, falando mal dos meninos de rua lá, dos Capitães da Areia, tá? São duas pessoas que defendem, entre aspas, os meninos, que é o padre José, tá? E uma mãe que teve um filho enviado para o reformatório. Então eu vou ler aqui um pouquinho o slide para vocês, tá? Que eu montei. Essas cartas são recortes em que algumas figuras importantes atacam os Capitães da Areia, enquanto outros defendem os meninos. Nesse momento já podemos encontrar críticas sociais em relação à postura da imprensa local, indivíduos que estão direta e indiretamente ligados à situação das crianças e à postura da sociedade diante delas. Então a gente enxerga também como as pessoas, a população, enxerga os garotos, certo? De rua. Então há uma carta do chefe de polícia e uma carta do juiz de menores. E nessas cartas dos dois, um empurra essa responsabilidade para o outro. Então, tipo assim, o chefe de polícia fala que é responsabilidade dos juízes de menores ir atrás dos garotos, e os juízes de menores falam que é a responsabilidade do chefe de polícia cuidar da segurança da população. E eles ficam jogando a responsabilidade dos delitos das crianças um pro outro, tá? Depois da carta dos dois, e os dois atacando os meninos, tá? Vem a carta de uma mãe que o filho tinha ido para o reformatório e denunciou todo o processo de abuso, de violência, de descaso e precariedade que existia nos reformatórios, entendeu? Então, as pessoas eram maltratadas, eram torturadas, enfim, de diversas formas que o reformatório não acabava reformando a pessoa, entendeu? Ela acabava só punindo de forma sem educar a pessoa, certo? Não era um ambiente educador. E o padre José Pedro, ele manda uma carta que ele corrobora essa versão da mãe que manda essa carta, porque ele é um padre e ele fazia trabalhos missionários nos reformatórios, tentando converter para a religião e tentando fazer as crianças terem um caminho melhor, digamos assim. E aí ele via toda essa situação acontecer, então ele manda uma carta e corrobora essa versão dita pela mãe, certo?
E aí, para finalizar esse introdutório com a manchete e as cartas à imprensa, ao jornal, tem uma carta do diretor do reformatório em que basicamente ele nega toda a denúncia feita pela mãe e pelo padre, certo? Então aí a gente vê que as autoridades, no caso, elas não estão se importando com as crianças, sabe? Um empurra a responsabilidade para o outro e ninguém faz nada, resumindo. E o que seria um diretor responsável por reeducar e reinserir as crianças que estão no reformatório na sociedade, ele nega as atitudes dele, apesar das pessoas saberem o que acontece lá no local, certo? E não tem punição nenhuma para ele, continua do jeito que tá, certo? Então vamos lá. Desculpa, pessoal, tirar o som aqui. Aí, vamos então pro início da história, certo? Continuando um pouquinho aqui das cartas. Esse jogo utilizado pelo autor com a notícia gera um ambiente de verossimilhança ao livro, permitindo uma profunda crítica social, apesar de ser uma obra ficcional. Então, como eu disse, ele utiliza essas cartas para gerar verossimilhança, para aproximar o livro, que é uma obra ficcional, com coisas reais. Então, o que passa informação correta para a pessoa, teoricamente? Seriam os veículos de comunicação, os jornais. E aí, na hora que ele coloca uma manchete e coloca cartas à redação, ele está criando esse sistema de tentar convencer você de que aquilo lá faz parte do dia a dia, certo? Ele está tentando criar uma verossimilhança para a história que ele vai te contar, entendeu? E aí isso torna as informações apresentadas próximas aos leitores, que permite lhes identificar similaridade com a própria realidade da capital baiana, tá? Então, depois das cartas, começa o romance, e aí ele divide o romance em 3 partes, basicamente, tá? E aí a primeira parte ele intitula como Sob a Lua, num velho trapiche abandonado. Trapiche, eu vou colocar uma foto para vocês. É uma estrutura que existe tanto em rio quanto em mar, que estica, é como se fosse uma ponte, só que não é uma ponte, porque a ponte liga 2 lugares, né? É só um negócio que entra assim dentro do rio ou do mar, para você conseguir, basicamente dentro da água, só que sobre a água, né? E aí tem o vão embaixo. E aí era o lugar onde os meninos do Capitães da Areia ficavam durante a noite, moravam basicamente, certo? Um trapiche abandonado, então não tinha mais uso, ninguém mais usava aquele lugar, por isso eles ficavam escondidos lá, ninguém ia até o local, e aí eles moravam naquele lugar, certo? Lá eles, basicamente era a casa deles, eles planejavam os furtos, planejavam os roubos, viviam lá, comiam e tudo mais, tá? E nesse início dessa parte, cada parte tem vários capítulos, tá? Um dos capítulos vai descrever basicamente o trapiche, e aí que entra a influência do romantismo, tá? No romantismo você descrevia tudo com muitos detalhes, com riqueza de detalhes e um lirismo bem grande. E aí o Jorge Amado ele usa isso nesse capítulo, que ele descreve o trapiche, ele descreve com uma riqueza muito grande de detalhes e tudo mais. E também um outro capítulo dessa mesma parte, ele ainda apresenta os personagens principais. Então ele vai apresentar o Pedro Bala, vai apresentar o professor, vai apresentar o João Grande, vai apresentar alguns personagens importantes, tá? Insere também o padre José Pedro, que para a história ele tem uma importância grande, tá? Porque ele é uma figura que mostra que ainda há uma fagulha na sociedade que ainda se preocupa com os meninos. Então, tipo assim, apesar de a maioria não ligar, não se importar com a realidade deles, existem algumas poucas pessoas que se importam e tentam ajudar esses meninos de alguma forma.
seja ele como pessoa, porque a igreja não concordava com o padre tentar ajudar esses meninos, mas ele como pessoa tentava ajudar, porque ele via que ele tinha que ajudar a trazer, digamos, a salvação para os meninos de rua, certo? E nessa parte ainda tem o capítulo que chama Carrossel. Ele tem um significado muito forte e muito marcante no livro, tá? Por isso que eu destaquei esse capítulo em especial. Então, ele já teve a apresentação do, do local, do ambiente onde se situa a narração, tá? Que é em Salvador. Ele descreve o trapiche onde eles moram, tudo mais. Ele descreveu alguns personagens como o Pedro Bala, como o Padre José Pedro, e aí depois vem o Carrossel, o capítulo Carrossel, tá? O capítulo Carrossel, ele é importante, que nem eu falei, porque ele vai mostrar pro leitor que, assim, beleza, eles roubam, eles têm atividade sexual, eles bebem, eles fumam, eles fazem diversas atividades que teoricamente seriam atividades que não condizeria com a idade deles, que eles vão ter em torno de 10 a 15 anos, a maioria, certo? Então não estaria na faixa etária deles essas atividades. E apesar disso, eles ainda são criança, entendeu? Eles ainda têm essa juventude dentro deles. E aí chega um circo na cidade, e aí tem o carrossel lá, tudo mais. E aí, o Sem Pernas, ele junto com um amigo dele do Trapiche também, do grupo, eles vão e conseguem uma espécie de um emprego nesse circo. E aí eles trabalham durante o dia lá, e aí o dono permitiu que eles usassem os brinquedos à noite, quando não tivesse ninguém, entendeu? E aí o Sem Pernas fica maravilhado e tudo mais, e ele consegue levar o restante do grupo até o carrossel. Então foram todos os meninos do Capitães da Areia, numa noite, foram lá e andaram no carrossel. E aí todos se entregaram à criança que existia dentro deles, certo? Então, a criança é uma das coisas mais puras que tem, certo? Tanto de sentimento quanto pensamento, tudo mais. Ela faz as coisas muito, tanto pela vontade dela quanto pela impulsividade dela, mas ao mesmo tempo pelo sentimento dela, certo? Então, apesar deles furtarem, apesar deles roubarem, apesar deles fazerem tudo o que o livro traz pra gente, elas ainda são crianças. Então, elas teoricamente deveriam ter o cuidado de uma criança, certo? Só que não tem uma pessoa, não tem uma família, não tem instituição, não tem nenhum órgão que ampara elas como crianças, certo? E aí o meio acaba fazendo elas perderem um pouco dessa juventude que uma pessoa, uma criança que estivesse em ambiente adequado, digamos assim, tivesse um ambiente familiar, que tivesse um órgão que apoiasse elas, teria normal, certo? Então esse capítulo é bem emblemático, que ele retrata isso, retrata de forma bem romântica. E aí tá um dos capítulos que mais. E aí, como a gente pode ver, é um dos capítulos que mais se influencia com a questão do movimento do romantismo, certo? Beleza. Continuando aqui. Ainda nessa primeira parte, introduz-se a história de Dona Ninha. Dona Ninha era uma mãe de santa, certo? E ela ajudava os meninos quando a situação estava meio difícil, em questão de saúde, por exemplo. Então, se os meninos adoecessem, alguma coisa assim, ela que acudia os meninos. Então, lembrando que são poucas pessoas que se importam com os meninos, entre elas temos a figura do padre José Pedro, tá? Temos a figura da Dona Ninha agora, certo? Então, quando tinha essa questão de doença, geralmente eles recorriam a ela. E aí tem
um episódio não, um capítulo em específico, em que o Pedro Bala, inclusive, o líder do grupo, né, ele rouba não. Os policiais, eles confiscam a figura de uma entidade lá da Dona Ninha, do Candomblé, e esse santo aí, ele era importante para Dona Ninha. E aí ela comenta isso com o Pedro Bala, e o Pedro Bala articula uma missão de resgate da figura desse santo que estava na delegacia, certo? Aí ele pega, ele se finge de um filho de um comerciante que chegou no cais, só que o pai dele teve que voltar com um navio rápido, e aí o delegado não deixa ele passar a noite na delegacia, e aí ele pega, finge que ia assaltar uma pessoa, ele é preso, e aí ele passa a noite na delegacia, e aí ele explica essa história que o pai dele precisou ir embora, ele estava sozinho lá. E aí ele consegue passar a noite na delegacia e consegue recuperar a imagem lá do santo para Dona Ninha, certo? Então é uma demonstração de que assim todo o carinho da Dona Ninha com o grupo era recíproco. Assim como ela se preocupava com os meninos se preocupavam com ela também. Era uma relação recíproca, tá? Então, seguindo aqui, ao capítulo Família, em que Sem Pernas, o Sem Pernas ele se infiltra em uma casa, mas acaba recebendo tanto afeto que entra em um dilema moral de desejar aquilo em sua vida, o carinho, o afeto, a família, a casa, porém não queria trair seus amigos do bando, do Capitães da Areia, certo? Então, assim, lembra que eu falei que eles planejavam roubos e furtos? Então, aí eles tiveram uma informação de uma casa que tinha muita riqueza, tinha muito ouro, muita prata lá. E eles poderiam roubar e revender essas coisas para ganhar o dinheiro que eles se sustentavam com comida e etc. E o Sem Pernas, ele tem esse nome, Sem Pernas, porque ele tinha um problema na perna que acabava fazendo ele ser uma pessoa manca. E aí as pessoas elas se simpatizavam, digamos assim, com o problema físico do menino, e ele conseguia se infiltrar nos lugares, certo? E com essa família foi desse jeito, em que ele um dia bateu na porta, tudo mais, da casa, e aí a família acabou acolhendo ele. E o que acontece? Nesse caso, em específico, essa família meio que realmente adotou o menino. Por quê? Porque o menino tinha a idade, mais ou menos, que o filho dessa família tinha quando morreu, certo? E aí essa família ainda tinha o quarto do menino lá, todo preservado, todo cuidado. E meio que adotaram falando assim, nossa, você tem mais ou menos a idade que ele tinha. E foi acolhendo de forma muito familiar, teve esse aspecto, esse laço, esse vínculo familiar com a criança. Coisa que as outras famílias que o Sem Pernas infiltrava não tinha esse laço familiar, ele estava lá só de ajuda, entendeu? E essa família não estava só ajudando ele, estava querendo realmente adotá-lo, certo? Por isso que ele pegou roupas que eram do menino, por isso que a família deu o quarto do menino para ele, deu os brinquedos que eram do menino para ele, porque meio que adotaram ele como filho também, e não como uma simples criança que elas estavam ajudando, certo? Então tem todo um significado diferente. E quando o Sem Pernas recebe esse carinho, esse afeto, esse amor dessa família, ele começa a pensar que ele queria aquilo. Era uma coisa que ele sempre quis, ter esse afeto, esse carinho. E aí ele entra no dilema, porque ele entrou lá para ajudar os seus amigos, certo? E ele não queria trair os amigos deles. Só que ao mesmo tempo, ele queria aquilo que ele estava vivendo ali, certo? Ele entra nesse dilema e no final ele acaba continuando com os amigos dele, né? Ele vai embora
passa todas as informações de onde estão as coisas e vê o melhor dia, que era quando o marido da família lá, ele ia viajar e a esposa ia ficar sozinha na casa. Aí os Capitães da Areia vão, roubam todas as coisas lá que eles conseguiram e continuam a vida deles, certo? Então a gente vê que a lealdade entre os meninos é digamos, um código de honra deles muito grande. Então eles têm essa característica de dentro do grupo serem, tipo, digamos, disciplinados e seguirem as regras, assim. E o livro, ele traz isso também para o lado negativo. O livro não é só, digamos, endeusando os meninos. Por exemplo, eram estritamente proibido relações homossexuais dentro do grupo. Então o Pedro Bala, como líder, ele pegava e falava que isso era proibido. Apesar de ter dois meninos lá que mantinham relações, certo? Só que escondidos, obviamente, porque senão o Pedro Bala ia expulsá-los, certo? Então a gente vê que eles tinham, digamos, um código moral dentro do grupo deles, certo? Eles tinham a ética e a moral trabalhadas dentro do grupo, como qualquer outro grupo tem seus códigos morais também, certo? E a gente vai discutir isso mais pra frente com uma aula sobre Kant, tá? Então, seguindo ainda nessa primeira parte, a gente já falou um pouquinho do Trapiche, falou um pouquinho de alguns personagens, falou um pouquinho do Carrossel, agora falamos da família lá que eles roubaram, e passa pelo Alastrim, que é um outro capítulo, que aí sim ele se relaciona com o que eu tinha dito a vocês sobre a relação com pandemia. Teve a varíola, e foi uma doença que atingiu muito a população brasileira, principalmente a população pobre, porque a população pobre não tinha acesso à vacina, não tinha acesso aos medicamentos e tratamentos melhores para a doença, certo? E aí os pobres eram conduzidos a um lugar que chamava Lazareto, e meio que ficavam lá para morrer, certo? Não tinham cuidados do governo, não tinha órgão, não tinha instituição que ajudasse eles, assim como não tinha nada disso para ajudar os meninos de rua, certo? E o que acontece? Um dos membros acorda com essa doença, e no livro ele traz como bexiga, eles chamam de bexiguento, devido à lesão que forma na pele pela doença, certo? E aí entra num dilema que o grupo quer expulsar o membro que tinha a doença. E aí fica numa discussão se expulsa ou não, se expulsa ou não. Aí um dos meninos fala que não vai expulsar e não sei o que, bate o pé. E aí a gente pode relacionar muito isso com o isolamento social, sabe? Que a gente vive hoje, por exemplo. Uma pessoa doente, ela vai ser muito mal vista, digamos assim. Todo mundo vai ter medo dela, porque teoricamente ela está com a doença, ela pode transmitir a doença. E aí que entra naquela parte de, vai sair com máscara, vai sair sem máscara, o OMS fala uma coisa, mas o governo fala outra, sabe, um conflito de informação muito grande, porque as pessoas não têm o domínio das informações, certo? E no caso, por exemplo, o Covid agora, a gente não tem muitas informações porque é uma coisa nova, não se conhecia antes, então não tinha como a gente saber as coisas, certo? Então tudo que a gente está vendo é tudo novo e muda tudo toda hora, certo? Mas enfim, é um capítulo interessante, então se vocês quiserem pegar capítulos chaves assim para ler, se vocês não forem ler o livro inteiro, eu aconselho que leia o livro inteiro, mas se quiser pegar uns capítulos chaves, esse Alastrim é um capítulo legal, capítulo curto, e que vocês conseguiriam relacionar com bastante essa questão de redação de tema de pandemia, de isolamento social e tudo mais, sabe? O próprio Lazareto, você pode, por exemplo, relacionar com os hospitais de campanhas feitos pelo governo. Obviamente que o Lazareto, ele era, que nem eu falei, um lugar destinado a levar as pessoas doentes para elas morrerem lá. Os hospitais de campanha hoje em dia não, hoje em dia são bem equipados,
tem os medicamentos e tudo mais, certo? Só que, ao mesmo tempo, tem hospitais que não têm todos os recursos. A gente sabe que é uma situação do sistema público de saúde do Brasil, que algumas vezes faltam coisas, faltam suprimentos, faltam equipamentos, mas ele tá lá para atender todo mundo, certo? Então, é um capítulo legal de se ler, eu recomendo fortemente ler esse capítulo, principalmente, tá? Então, continuando aqui, a gente entra na segunda parte do livro, tá? Então, a primeira parte foi isso daí, foi meio que a apresentação do grupo, foi a apresentação do local onde se passava a história, e alguns casos, como o Carrossel, a Família e o Alastrim, para demonstrar as críticas sociais da época, tá? A segunda parte, ela começa, ela se denomina como Noite da Grande Paz dos Teus Olhos. Ela nada mais é do que a introdução de uma nova personagem, mas essa personagem ela vai mudar todo o contexto, toda a história de todos os personagens, certo? Que é a Dora. A Dora era uma personagem e que ela tem um irmão, o Zé Fuinha, tá? E eles tinham um pai que era falecido já, e a mãe faleceu de varíola, tá? E aí o que acontece? Quando eles ficam órfãos, eles não têm sustento, então eles não conseguem pagar onde eles moravam, eles são despejados, tá? Na hora que eles são despejados, a Dora tem aproximadamente 13 anos, se eu não me engano, tá? Pra vocês terem uma noção, o Zé Fuinha devia ter por volta de uns 7. Eles são despejados, e aí ela sai na rua, andando, aí ela pedia esmola, oferecia serviços, ela oferecia ser uma empregada doméstica, oferecia essas coisas que ela conseguia fazer, lavar roupa, cozinhar, e cuidar dos filhos das pessoas ricas e tudo mais. Só que quando ela comentava, porque perguntavam, né, o que ela estava fazendo com aquela idade assim, ela falava, eu sou órfã, meus pais faleceram e a minha mãe morreu de varíola há um dia. E quando eles comentavam isso, as pessoas tinham medo dela, de ela espalhar essa doença para essas pessoas, entendeu? Então eles não aceitavam ela como empregada. Então ela não conseguia trabalhar também, certo? Ela não conseguia arrumar um emprego. E estava vivendo basicamente de esmola e comida que as pessoas deixavam para ela e para o irmão dela, certo? Na rua. Eis que ela conhece alguns membros do Capitães da Areia, certo? E aí esses membros, vendo a situação dela e vendo a situação do irmão dela, que não tinham onde ficar, não tinham comida, não tinham nada, eles pegam e convidam ela para passar a noite, pelo menos lá no Trapiche, que teoricamente seria um lugar mais seguro, mais confortável para os dois irmãos, certo? Só que tem um problema. Lembra que eu falei que eles tinham um código moral entre eles, que eles seguiam e seguiam de forma bem rígida? Então, só existia meninos no grupo, não existia menina. Não podia ter menina no grupo, certo? E é até um conteúdo um pouco machista, tudo mais, que o Jorge Amado traz a discussão do livro, certo? E quando chega Dora com o irmão lá no Trapiche, alguns dos personagens, eles entendem que eles estão levando ela como um objeto sexual, digamos assim, certo? E aí eles querem ter relações, só que não. Quem tinha convidado ela do Trapiche, os meninos que tinham convidado ela, queriam apenas dar uma segurança para ela. E aí começou um conflito entre esses dois lados do grupo, certo? Uns defendendo para que a Dora não seja incomodada, violentada, e o outro grupo querendo violentar ela, estuprar ela, certo? E aí é uma questão de violência sexual, violência contra a mulher, que o livro traz, certo? Então, se tiver uma redação
que fale sobre isso, que fale sobre violência sexual, que fale sobre violência contra a mulher, essa é uma cena que você pode usar tranquilamente, vai ser bem representativo, inclusive, tá? E que no final se resume com o Pedro Bala, o líder, quando ele se embate com o João Grande, acaba caindo pro lado do João Grande e defender a Dora. E ele falou, como líder, ele falou, ninguém vai encostar na Dora, ninguém vai mexer com ela. E ele, como líder respeitado, as pessoas acataram ao que ele disse, certo? E aí a Dora conseguiu passar a noite dela lá. Só que aí nessa parte, o Pedro, Bala e alguns personagens, eles entraram em conflito e se machucaram, rasgaram roupa e tudo mais. E o que acontece? A Dora, mesmo sendo ameaçada de estupro, mesmo sendo ameaçada de violência, ela pega, continua no trapiche, inclusive depois que a briga parta e cada um vai para um lado, ela vai em cada um deles e começa a ajudá-los. Então, o Pedro Bala, que tinha sofrido um ferimento, ela vai lá, faz um curativozinho. O outro que tinha sofrido um ferimento também vai lá, faz outro curativozinho. O outro que tinha a camisa rasgada, ela pegou e costurou a camisa dele de novo, certo? E aí, nessa parte, os meninos do trapiche, eles começam a perceber ela não como um objeto, que nem eles tinham entendido no começo. Eles começam a ver uma figura que eles não tinham no trapiche. Uma figura que é uma figura maternal, que ela cuida deles, entendeu? Que ela tá lá para ajudar eles, que ela dá carinho, que ela dá afeto. Ela vai lá e cuida do ferimento do menino, ela vai lá e cuida da roupa do menino, certo? E isso daí acaba conquistando o grupo. E aí a maior parte do grupo enxerga ela como uma mãe, como uma irmã mais velha que está cuidando deles. E aí entra naquela parte que eu estava falando, que antes eram poucas pessoas que se importavam com eles, com esse grupo. Quem que era? Era o padre José Pedro, Dona Aninha, e a gente vê agora a Dora, certo? E aí, ela mesmo sendo mais nova que alguns deles, eles enxergavam ela como uma mãe, certo? Exceto por quem? O professor. O professor achava ela, ele sentia atração por ela de amor, não amor de mãe, mas amor de parceira mesmo, de relacionamento, certo? E o Pedro Bala começou a se encantar por ela também, foi? Então, essa parte do livro, essa segunda parte, inicia assim, com a introdução da personagem Dora para o grupo. O primeiro capítulo se trata dessa entrada da Dora do grupo de fato, tá? Então, é uma parte que discute violência sexual, que discute violência contra a mulher, que discute machismo, tá? Então, qualquer tema de redação que aborde esses assuntos, vocês podem usar Capitães da Areia, tá? Vocês podem usar a Dora. E com o passar do tempo, a Dora acaba se tornando essa figura materna do grupo, certo? Até que a Dora começa, então, a entrar, de fato, pro grupo, no sentido de, tipo assim, esse momento ela chegou no grupo, certo? O que eu contei até agora. Só que aí ela chegou e ela não participava dos roubos, tudo mais, até por questão machistas, achavam que ela não iria dar conta. Até que ela pega, bate o pé e fala, não é justo eu morar aqui com vocês e eu não fazer nada para ajudar vocês e eu comer e beber com vocês, certo? E ela falou que ela ia participar. E o pessoal, os meninos, começou a perceber que ela era muito ágil, que ela pensava rápido e que ela era boa de planejar junto com o professor Pedro Bala, que eram os principais planejadores, e os outros executavam os planos com eles, certo? Até que, numa desses furtos que eles iam fazer, Pedro Bala e Dora são pegos. O Pedro Bala, em atitude heróica, digamos assim, ele consegue fazer com que o resto do bando inteiro fuja, só que ele é pego. E aí a Dora acaba se enrolando por causa do Pedro Bala, porque ela queria ajudar ele, só que aí os dois foram pegos, certo? Quando os dois são pegos, o Pedro Bala ele é enviado para o reformatório
aquele reformatório que começa o livro com as cartas, que tem o diretor e a mãe falando do reformatório para o José Pedro, tá? Ele vai para aquele reformatório e o diretor fala que lá ele ia ser transformado em uma pessoa totalmente diferente, enfim. Ou seja, ia punir muito ele, certo? E a Dora vai para um orfanato, certo? E aí, nesse capítulo, eles criticam o Jorge Amado, ele critica o sistema do reformatório em si, do orfanato, e fala que não é uma instituição que consegue reformar as pessoas, certo? Cara, isso daí a gente consegue relacionar com muito assunto de atualidade. Por exemplo, muito se discute a atuação, por exemplo, da Fundação Casa, antiga FEBEM, tudo mais, né? De violência, excesso de violência policial, tudo isso se discute atualmente. E, ó, no livro a gente já discute isso desde 1937, certo? Desde sempre se discute esse assunto. E o que que acontece? Dá pra relacionar, por exemplo, com maioridade penal, muitos assuntos assim, certo? Então, se tiver uma redação que fala de maioridade penal, que fala de reinserção social de delituosos, você pode utilizar esse livro para discutir a ideia. Enfim, diversas áreas você consegue utilizar esse livro. No desenrolar do livro, dos capítulos seguintes, que ele é preso e tudo mais, ele é muito maltratado, ele não recebe água, não recebe alimento suficiente para uma vida digna, ele recebe o suficiente para sobreviver e não viver, certo? E até no livro traz que ele sai uma pessoa totalmente diferente no sentido de, tipo assim, ele estava muito magro, ele estava caquético, digamos assim, todo machucado, certo? Ele ficou num negócio que chama Cafua. E aí ele ficou num lugar que chamava Cafua, que é um cubículo que ele não conseguia nem ficar sentado, nem em pé. Então ele ficou todo contorcido, muito debilitado, sem ver a luz do dia. Ele só recebia água e um caldo de feijão com 3 caroços boiando, o livro fala, tá? E aí ele saiu bem debilitado do reformatório quando ele conseguiu fugir com a ajuda de alguns companheiros, certo? Então ele foge do reformatório, tá? E aí ele promete que vai buscar a Dora no orfanato, que ele vai fazer o resgate dela lá no orfanato. E aí a Dora, ela começa a ficar doente dentro do reformatório. E aí ela vai para a enfermaria, na enfermaria ela é tratada pelas responsáveis lá. E aí ela recebe uma mensagem de que o Pedro Bala ia fazer o resgate dela, só que para fazer o resgate dela, ela precisaria ficar na enfermaria, certo? E aí ela já estava doente, para ela simplesmente foi para a enfermaria e ficou lá. E aí Pedro Bala entrou no orfanato e fez o resgate dela. A mulher que era responsável lá por cuidar dela falou que ela estava muito debilitada, que ela estava bem doente. E aí ela simplesmente virou para essa mulher e falou assim: eu vou com o Pedro Bala. E os dois saíram e fugiram pro Trapiche. Chegando lá, a Dora, como ela saiu bem debilitada também, só que ela saiu doente, ela estava doente, certo? E aí acontece algumas coisas no livro, e aí ela revela o amor dela por Pedro Bala, e aí eles fazem, digamos, a consumação, né? Eles fazem o sexo, e depois disso a Dora morre. E aí ela morre nos braços do Pedro Bala e tudo mais. E é um momento que, de novo, tem influência muito grande do romantismo, em que
por meio da grande descrição de riqueza de detalhes e um sentimentalismo muito grande ali, o autor consegue fazer com que os leitores se sintam bem, bem atrelados, criam uma sensação de compaixão com os meninos, de forma a você estar do lado deles, certo? E você ter essa carga emocional toda que o Pedro Bala estava tendo no momento e os demais, porque lembrando, ela era uma figura maternal para o restante do grupo, certo? E para o professor e para o Pedro Bala era uma amante, um amor da vida deles, certo? Então o Jorge Amado ele faz toda essa carga emocional em cima da morte da Dora, certo? Nesse momento, a morte da Dora causa como se fosse uma espécie de epifania no grupo, certo? Não dá para dizer exatamente que foi uma epifania no grupo, mas tipo assim, despertou em cada um do grupo as suas vocações, digamos assim, tipo, o que seriam deles, certo? E aí começa a dar o início para a última parte do livro, a terceira parte, que é denominada Canção da Bahia, Canção da Liberdade. Nessa parte do livro, basicamente, o autor ele traz o desfecho do grupo, certo? O rumo que cada um seguiu da sua vida. Então, assim, o professor, antes, tem uma passagem do livro que ele tá andando na rua com um dos membros lá do grupo, e aí ele é abordado por um... Ele desenhava muito bem, sabe? E ele foi abordado por um senhor, e o senhor viu os desenhos dele e gostou. E aí ofereceu para ele estudar no Rio de Janeiro, artes. E ele fala, não, porque é uma coisa que eu acho que não se aprende, não sei o que, e eu não vou ter chance e tudo mais, porque ele era um menino de rua e tudo mais. Ele falou, não, a minha realidade não é essa de estudar arte no Rio de Janeiro, entendeu? E aí ele não foi na época. E aí, com a morte da Dora, ele falou, eu vou sair daqui, certo? Porque a carga emocional de ter a Dora aqui e tudo mais, não dá certo, tudo mais. Enfim, ele lembra desse senhor, ele tinha o cartão desse senhor, e ele acaba indo para o Rio de Janeiro, onde começa a estudar pintura. O Pirulito era um personagem que ele tinha esse envolvimento com o grupo, ele cometia furtos, cometia roubos, só que ao mesmo tempo ele era uma pessoa muito religiosa. Então ele seguia muito as palavras do padre José Pedro, ele gostava muito dessa parte da religião. E toda vez que ele realizava o furto, realizava o roubo, tudo mais, ele sempre ia se confessar, ia sempre pedir perdão e rezava muito para os deuses, para os santos e tudo mais. E ele continuou morando no Trapiche. O padre José Pedro, ele tinha sido negado por ajudar as crianças. A igreja não dava uma igreja para ele, uma paróquia para ele. E era o sonho da vida dele ter uma paróquia, certo? Comandar uma paróquia. E aí a igreja não permitia. Aí com o tempo lá, ele acaba ganhando uma paróquia, tá? Volta Seca é um dos personagens que ele se diz afilhado do Lampião e tudo mais. Cangaceiro, né? E aí eles sempre um dos mais valentes do grupo, enfim. Ele, no desfecho do livro, ele se junta ao padrinho dele, ao Lampião, e se torna um dos maiores matadores de policiais do grupo do Cangaço, tá? Sem pernas, ele acaba, em um dos assaltos que eles estavam fazendo, ele acaba encurralado pela polícia, e aí no elevador Lacerda, que é um dos pontos turísticos de Salvador, ele acaba se suicidando, ele se joga lá de cima, tá? O Gato era um personagem que ele era o malandro, sabe? E aí ele foi para Ilhéus com Dalva, que era uma prostituta que ele tinha um romance, e no final ele é preso lá em Ilhéus
por fazer coisas ilegais no sentido de trapaças, certo? E no final, Pedro Bala, ele lidera greves do pessoal que trabalhava lá no cais, e ele juntava o grupo dos capitães sem terras para impedir que os fura-greves trabalhassem, certo? Então, ele deu um serviço para os capitães da areia, certo? E aí, esse daí foi o desfecho de alguns personagens. E assim, eu não apresentei os personagens ainda. Eu vou apresentar agora para vocês, tá? Vou falar um pouquinho de cada personagem. E aí, esses personagens são legais porque vocês conseguem usar em muitas redações, certo? É o que eu sempre digo, que um repertório bom é um repertório que você consegue apenas um repertório, então, tipo, apenas Capitães da Areia, você consegue fazer uma redação de diversos temas, entendeu? Você consegue usar ele em diversos temas de redação. Porque a gente não é adivinha de acertar qual o tema que vai cair. Então, se a gente tem algum repertório que a gente consegue usar em diversos temas, é muito legal, certo? Então, vamos falar um pouquinho agora dos personagens. Eu listei alguns aqui, tá? Que eu achei os mais importantes e os que dá para usar em alguma redação, certo? Vamos começar pelo Pedro Bala, então. Em Pedro Bala, como eu já disse durante a aula inteira, ele é o protagonista do livro, ele é o principal do bando, ele é o líder do grupo. Ele é um órfão, ele perdeu a mãe com poucos meses de vida, tá? Ele descobre no livro, durante a narrativa, conta essa parte, que o pai dele era um trabalhador do cais lá do porto, e que ele liderava as greves, ele tinha esse engajamento político-social, esse engajamento social de liderar as greves que ocorriam. Isso daí muito conta com o posicionamento político do Jorge Amado, do autor, certo? E aí o Pedro Bala, ele sente orgulho dessa história do pai dele, certo? De sindicalista, de reivindicar as questões sociais e tudo mais. E aí ele lidera o grupo, certo? Ele tem essa paixão com a Dora, ele tem o código de honra que ele monta, ele briga com o antigo líder do Capitães da Areia, ganha essa briga, expulsa esse cara do grupo, certo? Que chamava Raimundo. E se torna uma figura bem emblemática, de personalidade forte, tá? E uma personalidade leal, como eu disse. Ele era leal com quem era leal a ele, certo? Então, ele dava a lealdade dele para os membros do grupo, inclusive demonstra isso quando ele salva o grupo inteiro e é o único preso junto com a Dora naquela situação. Ele vai lá e se arrisca em ser preso para conseguir recuperar a imagem do santo da Dona Ninha, certo? E diversas outras passagens, como o Carrossel e tudo mais, ele lidera bem esse grupo, ele tem o clássico perfil de líder, certo? Então você consegue usar ele em redação que fala de liderança, você consegue falar dele em redação que fala de lealdade, enfim, nesses aspectos assim dá para usar bastante ele, certo? Aspectos de sindicalismo, aspectos de greve, de movimento social, protesto, manifestação, que está acontecendo muito hoje em dia, tá? Beleza, eu acho que basicamente o Pedro Bala é isso. No final do livro ele se torna um sindicalista, ele se torna um líder de greve, ele funda em Aracaju outros grupos como Capitães da Areia para ajudar os grevistas, certo? Então ele se torna uma pessoa muito temida pelo governo, que ele estimula esse engajamento social dos trabalhadores, certo? Então tá. Próximo personagem que a gente pode falar um pouquinho é a Dora. A Dora, que nem eu falei durante o vídeo, é uma personagem que vai despertar esse carinho maternal com os meninos, certo? E vai despertar o amor também de Pedro Bala e do professor. A Dora,
É uma personagem que vem para mudar toda a história do grupo, certo? Para dar o carinho, para dar o afeto que eles não tinham, certo? Então, tem a passagem dela de quase ser estuprada, tem a passagem dela cuidando dos meninos, tem a passagem dela de querer participar das coisas que o grupo realiza. Então, assim, é uma personagem que você consegue usar em redações sobre violência sexual. É uma personagem que vocês conseguem usar quando se fala de violência física também. É uma personagem que vocês conseguem usar quando vai se falar de machismo, por exemplo, de uma sociedade patriarcal que acha que a mulher não consegue fazer as coisas. Em questões de direitos iguais, tudo mais, certo? É uma personagem que você consegue usar bastante nesses aspectos. A Dora, como eu disse, ela muda a vida de todo mundo a partir da morte dela. Então, se tiver uma redação que fala sobre emancipação, digamos, emancipação espiritual, que as pessoas, a partir de um acontecimento trágico, mudam a vida dela, você pode usar a Dora também, certo? Então, por exemplo, sei lá, hipoteticamente, tem o acidente da Chapecoense, que morreu muita gente, e a partir daquele lá mudaram várias coisas, enfim. Você pode usar uma comparação, sabe? Você pode comparar diversos mártires, digamos assim. Então, a Dora é uma personagem que dá para usar em bastante temas de redação também, tá? O próximo, professor. O professor era o único do bando que sabia ler. E era o único que, consequentemente, conseguia, por exemplo, contar histórias, certo? Então, nos furtos que eles faziam, quando roubavam livros, o professor não vendia os livros. Era a única coisa que ele roubava e guardava para ele, eram os livros. E aí ele lia esses livros para os demais, como se fosse um contador de histórias, que era uma coisa que ele gostava muito de fazer. E além de saber ler, ele sabia desenhar, que é o que eu contei do desfecho dele, né? Que ele estava lá desenhando um dia, um senhor parou ele, gostou do desenho dele, inclusive nessa passagem chega um policial e pergunta se ele está roubando o senhor, e o senhor fala, não, ele está desenhando. E aí entra, por exemplo, numa passagem de preconceito contra crianças de rua, preconceito contra moradores de rua, preconceito contra pessoas negras. O professor era negro, se eu não me engano. Entendeu? Então, tipo, você consegue usar essa passagem para muitas coisas, sabe? E aí, a partir desse momento que ele desenha, o senhor entrega um cartão para ele e fala, se você quiser estudar arte, você vai e procura esse lugar. E entregou o cartão. O professor guardou, mas de imediato ele negou, porque ele sentia que ele não conseguiria expressar a beleza da arte com todo o sentimento pessimista dele. Então, ele desenhava tudo muito triste. As coisas que ele desenhava eram muito tristes. E ele tinha essa visão pessimista, por quê? Porque ele não via como oportunidade as coisas que aconteciam, certo? Devido a toda a trajetória de vida dele. Então, ele não foi para o Rio de Janeiro nessa época, ele continuou no Trapiche, continuou fazendo os roubos, continuou fazendo as coisinhas dele. Aí, com a morte da Dora, ele pega e fala, eu vou para o Rio de Janeiro estudar arte, certo? Aí ele foi para o Rio de Janeiro e aí ele começou a fazer as obras. E aí ele fazia as obras mais felizes usando cores tristes. E aí ele fazia o contraste entre o que era felicidade e tristeza, entendeu? E aí ele foi lá no Rio de Janeiro estudar arte clássica. Só que ele não desenhava, ele não gostava da arte clássica, ele gostava dessa arte dele. E que depois os críticos começaram a gostar muito da arte que ele fazia. E ele começou a ficar famoso, certo? E aí ele falava dos meninos de rua, de Salvador e tudo mais, usava o seu engajamento social, certo? Então, a gente pode ver que, digamos assim, foi o mais bem sucedido do grupo, talvez. Depende do ponto de vista do que é ser bem sucedido. Mas era o único que sabia ler e era onde conseguiu chegar, foi virar um artista e tudo mais, certo? Então, você pode usar ele em redação, que fala sobre educação.
Você pode usar eles em redação que fala sobre o meio influenciar a pessoa, certo? Então, é um personagem bem legal de se usar, tá? O Sem Pernas, ele era um personagem que ele era órfão e ele já tinha sido preso pela polícia. E quando ele foi preso pela polícia, ele apanhou muito, 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 muito. E aí ele tinha um ódio muito grande contra policiais, contra toda essa situação. E ele tinha desconfiança de todo mundo, certo? Então ele desconfiava inclusive dos próprios membros do grupo, certo? E aí todo esse sentimento de desconfiança acabava fazendo ele interagir de forma muito irônica, de forma muito agressiva muitas vezes. Por isso que tinha um pessoal que não gostava realmente dele no grupo, sabe? Só que ele se mantinha sempre leal às pessoas, por causa do código moral do grupo, certo? Que nem eu tinha falado. E isso daí é interessante, porque você pode usar, por exemplo, em violência policial, você pode usar ele em redações sobre falta de afeto e carinho, usando o capítulo da família que eu contei para vocês, em questões de laços familiares. Então, assim, o Sem Pernas é um personagem interessante nesse sentido, tá? O gato. E o Sem Pernas tem a parte do suicídio também, que ele prefere se suicidar do que ser preso de novo. Para você ver como o reformatório não reconstruía as pessoas, ela apenas punia e traumatizava as pessoas, certo? Então não era um reformatório educativo, você não reeducava a pessoa para reinserir na sociedade, você apenas traumatizava ela e deixava ela com mais ódio de você, certo? Então, isso daí, o Sem Pernas pode ser usado para redações nesse sentido também. Por exemplo, maioridade penal, enfim, essas coisas tudo, tá? O gato era um personagem que, digamos, era um malandro. Ele conseguia passar a perna em todo mundo, em jogo de baralho, essas coisas assim, sabe? Ele vivia na noite, então, tanto é que ele tem um romance com uma prostituta. E no final a prostituta também gosta dele, ele gosta dela. E aí ele era a pessoa que também no trapiche era o que andava mais bem vestido, tinha roupa de marca, não sei o que, né? Algumas roubadas, algumas ele ganhava da prostituta que era a Dalva, tá? Dalva era a personagem lá que eles se relacionavam. E tanto por esse relacionamento com a Dalva, muitas vezes ele não dormia no trapiche, entendeu? Ele dormia com ela. Então ele participava dos roubos tudo, mas ele não vivia tanto assim no trapiche, certo? O gato ele pode ser usado em redações que tratam dessa parte boêmia, digamos assim, sabe? De malandro, enfim. Nesse sentido. Temos o João Grande. Uma das passagens principais dele é da proteção que ele dá para Dora quando a Dora chega no grupo e o pessoal quer estuprar ela e ele protege ela. Então é uma figura que vocês conseguem usar em redação que demonstra essa parte de, tipo assim, ele não é, por exemplo, uma mulher, só que ele defende os direitos das mulheres, certo? É um personagem em que ele se coloca na posição da outra pessoa, certo? E o João Grande, como o próprio nome diz dele, ele é grande. Então ele era a pessoa que ele não sabia pensar muito, mas ele protegia todo mundo, certo? Então ele era uma pessoa protetora. Ele protegia quem não tinha chance de se defender, certo? E nesse sentido você pode usar em vários temas de redação também, tá? Pirulito, como eu disse, é uma criança que era muito religiosa, seguia muito os conselhos do padre José Pedro, tá? No final ele acaba entrando para a igreja, ele é ajudado pelo padre José Pedro a entrar nessa vida religiosa, tá?
Então você consegue usar ele em temas de redações que abordam a religião. O Volta Seca é um personagem que ele é o mais valente do grupo, depois do Pedro Bala, ou junto, ou até mais talvez que o Pedro Bala. E tem essa relação com o padrinho dele do cangaço, então ele via a situação da polícia e tudo mais, então ele tinha esse ódio à polícia, assim como o Sem Pernas tinha também. E no final ele se transforma em um dos maiores matadores de policial e tudo mais. E aí ele é influenciado pelo meio também. Então você consegue fazer relações com a sociologia, consegue fazer relações com Maquiavel, com, enfim, diversas associações também, tá? O Boa Vida era um personagem que ele, como o próprio nome disse, ele era boa vida, ele ficava de boa, ele não se estressava com nada, fazia os mínimos furtos que precisava, porque ele não precisava de muita coisa para viver, então ele fazia lá o suficiente para conseguir viver, certo? Não participava ativamente de todas as coisas do grupo. Aí temos o padre José Pedro, é uma figura importante porque mostra como uma das únicas pessoas que se preocupa com o grupo. Então, enquanto a polícia não se preocupa com eles de forma, tipo, o que fazer para ajudá-los, apenas em como vou prender eles, certo? Como vou pegar eles. A igreja não ajudava eles, tanto é que quem ajuda, na real, é a Dona Ninha, que é uma mãe de santa. E ele auxilia os meninos de bom grado por parte dele, sabe? Então identifica as pessoas que são altruístas. Então o padre José Pedro é uma pessoa altruísta. Então até teve um tema de redação da FUVEST, muito antiga até, que falava do altruísmo. Você poderia usar o padre José Pedro como exemplo de altruísmo, sabe? Então você consegue usar ele em alguns temas de redações legais também. A Dona Ninha, que nem eu falei, assim como o José Pedro é uma pessoa muito altruísta, então é outra personagem que você consegue usar em uma redação sobre esse tema. Ela era curandeira também e tudo mais. E é isso, tá? Então você percebe que finalizando agora, né? É um livro em que o enredo é dividido em 3 partes. Vou fazer um resuminho rápido aqui. Dividido em 3 partes. A primeira parte é a apresentação do lugar, a apresentação dos personagens, a apresentação das condições sociais. Então, é uma crítica. As críticas sociais acontecem muito nessa parte, tá? Sobre a situação do grupo, sobre a situação da cidade, enfim. A segunda parte é a entrada da Dora, e aí começa a crítica social quanto à violência sexual, violência contra a mulher, feminicídio, e também crítica às entidades educadoras, reeducadoras da época, então reformatório, orfanato e tudo mais. A terceira parte vai trazer o destino que cada um vai ter de acordo com as características deles, certo? Então, o Pedro Bala, que já tem, teoricamente, no sangue dele esse DNA grevista, ele vai ir por esse caminho. O professor, que era o único que lia, que tinha esse apego pela arte, ele vai se dedicar à arte também, tá? Enfim, cada um vai seguir sua parte e é descrita nessa parte do livro. Então, esse daí foi um resumo do livro, tá? Como a gente pode ver, o livro você consegue usá-lo em diversos assuntos de redação. Você pode usar em violência contra a mulher, violência sexual, educação com o professor, malandragem com o gato. Você pode usar em defensor da minoria, como João Grande. Você pode usar em temas religiosos com Pirulito. Você pode usar violência policial com o Sem Pernas e o Volta Seca. Você pode usar em temas de epidemia, saúde pública e saneamento básico e condições sanitárias da população com o capítulo Alastrim, que fala sobre a bexiga que assolou Salvador inteira.
Você pode falar de sincretismo religioso com a Dona Ninha ajudando o pirulito, que vai misturar a religião de ambos. Você pode falar de altruísmo com o Padre José Preto, liderança com Pedro Bala, lealdade do grupo de uma forma geral, tanto do grupo com José Pedro, quanto do grupo com Dona Ninha, quanto o grupo entre o grupo, o respeito mútuo. Enfim, como disse, são muitas possibilidades de discussão do livro, entendeu? Muitas mesmo. Eu estou aberto a conversar com vocês, lembrando sempre lembro vocês, a gente não é formado nas coisas aqui, então eu não sou professor realmente de redação no sentido de, tipo, eu não sou formado em letras, não fiz isso, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês com técnicas de redação, repertório. Pode ter passado alguma coisa equivocada, comentem e venham atrás da gente que a gente tenta corrigir para a próxima vez, tá? E é isso. É um livro muito bom mesmo. A leitura é fácil, a leitura é rápida, fluida, e como vocês viram basicamente nessa aula, dá para usar em diversos temas de redação. Isso daí é o mais importante que eu sempre falo, que é apenas um livro que você usa para muitos temas de redação, certo? Por isso que eu considero um dos maiores livros aqui para vocês estudarem para usar na redação de vocês. Resumindo, é isso, galera. A aula foi isso. Espero que tenham gostado aí. Deixa o like, tá? Qualquer dúvida pode vir me procurar. E eu vou disponibilizar o slide que eu fiz aqui para vocês também. E é isso, tá? Até a próxima.